pessoal, estamos nós aqui de novo para dar continuidade à nossa revisão dos nossos temas, aí, dos nossos conteúdos. E agora nós continuamos com o tema dos esportes, um tema aí que a gente conversou bastante, que nós falamos muitas coisas sobre o esporte e foi muito bacana trabalhar com esse tema. Então eu trago aqui 3 tópicos para que a gente possa discutir rapidamente, tá certo? Então vem comigo! Olha só, o primeiro então é a gente entender o esporte na nossa sociedade. O esporte como um fenômeno, né? Um esporte como alguma coisa que acontece e que não é tão simples, não é verdade? Uma coisa que se dá na nossa sociedade, se dá nos meios de comunicação que nós vemos, na internet, na televisão, mas que não é algo simples e que nem tudo que eu faço se traduz, né, se entende como esporte. Professor, o que você está querendo dizer? Eu não acompanhei muito bem as suas discussões durante o desenvolvimento da sua aula. Como assim nem tudo é esporte? O que é isso? O que isso quer dizer? Veja só, e aí nós fizemos uma divisão bastante interessante sobre esporte e atividade física, tá bom? Isso era bem legal da gente entender para que a gente consiga começar a compreender o esporte num espaço e alguma coisa que eu faço em outro, tá? Então, nós demos alguns exemplos, como, sei lá, por exemplo do futebol, né? Quando que o futebol é uma prática esportiva e quando que o futebol é uma atividade física, não é verdade? E aí, a gente está acostumado a dizer, pratico esporte, eu jogo futebol e etc. Mas nem sempre, tá bom? E aí, como é que a gente faz essa diferença? E nós elencamos alguns pontos para entender isso. Será que eu faço esse esporte, será que eu jogo futebol com regularidade, né? Ou seja, eu jogo futebol sempre, né? Será que eu me dedico ao futebol? Será que eu participo aí de competições relacionadas ao futebol? Será que eu treino o futebol, né? É muito diferente de, por exemplo, eu pegar num final de semana, eu tô numa chácara com a minha família, com meus amigos, né? E aí a gente pega uma bola, a gente joga um futebol ali e depois a gente não joga mais, né? E essa ideia de pegar a bola, jogar o futebol ali, de alguma maneira que se deu, né? A gente improvisa um gol, improvisa algumas traves, improvisa um goleiro e faz ali o futebol. Isso pode ser mais associado a uma prática que a gente está fazendo, a uma atividade que, lógico, tem a ver com o futebol, mas não é talvez a prática do esporte, né? Uma prática regular em relação ao futebol. Tá? Porque para se praticar o futebol como um esporte, nós precisaríamos então dessa regularidade, né? Treinar algumas vezes. O esporte ele possui regras, não é verdade? A gente não pode chegar como, por exemplo, quando a gente está numa chácara, de repente a gente está a gente está nadando na piscina lá com shorts ou com maiô, com alguma coisa nesse sentido, e aí a gente vai jogar futebol e tudo mais. O futebol como esporte, ele possui um uniforme, na verdade, ele possui um espaço específico onde a gente joga, ou seja, tem toda essa questão para que a gente possa entender o esporte como uma prática específica e outras práticas que nós fazemos sem muito compromisso, que a gente faz alguma vez e não faz de novo, né? Entender isso como uma atividade física. É isso que eu chamo de olhar para o esporte na nossa sociedade e entender ele como uma prática complexa, como uma prática difícil, né? Como uma prática que envolve muitas coisas, diferente de uma prática de uma atividade física, tá? E aí, claro, quando a gente fala sobre o esporte, está sempre envolvido, né? Ou na maioria das vezes está envolvida a questão da competição, né? Que nós conversamos bastante também sobre a ideia de poder competir, mas não deixar que isso interfira na nossa experiência do esporte ou até da atividade física, né? Ou seja, poder competir, né? A competição é legal, então se a gente treina, se a gente pratica um esporte, é muito bacana a gente ter um momento que a gente possa competir, que a gente possa participar de um torneio, que a gente possa participar de um campeonato, mas nós identificávamos aí em relação ao que era competição, muitas vezes na escola nós identificávamos brigas, né? Então, eu ganhei, eu não ganhei, quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo. E aí a gente começou a entender um pouquinho melhor sobre isso, né? E
pensar, poxa, mas de onde vem essa vontade, né? Eu quero tanto ser o primeiro, eu preciso ganhar, né? E a gente olhou um pouquinho para as mídias, a gente olhou para a televisão, a gente olhou para aquilo que nos envolve aí na prática esportiva ou de alguma atividade física, para tentar repensar isso, né? Então, para poder aproveitar ou para poder fazer uma prática esportiva, uma prática competitiva, mas sem essa vontade tão grande, né, de ganhar, ou sem essa vontade tão grande de ser o primeiro, sem essa necessidade tão grande de vencer, né? E isso pode acontecer de uma maneira mais tranquila, né? Em algum momento eu vou ganhar, mas em outros momentos eu também vou perder. Na verdade, isso faz parte da competição. Porque se todos entrassem para ganhar, não tinha competição, não é verdade? É isso que traz a graça, é isso que traz a motivação da gente não saber quem vai ganhar, quem vai conseguir, não é? E aí a gente pode lidar com isso de uma maneira muito mais interessante do que simplesmente brigando com o nosso companheiro ou brigando com o outro time que está jogando com a gente, tá bom? Então, galera, essa foi a nossa revisão do esporte. Não perca as próximas revisões que ainda tem mais coisa, hein? Aquele abraço, valeu!